nossa cultura. Tu bota o chimarrão, lá o vodum, o inquice deles lá, toma chimarrão, porque é cultura deles o chimarrão, é cultura deles a costela assada, o churrasco, entra muito. Aqui a gente não tem essa cultura, então colocamos aquilo que tem a nossa cultura. Lá no Maranhão, por exemplo, então eu disse na semana passada que o alimento dos voduns no Maranhão, quase todos eles, ou a maioria deles, entra o gergelim. Por exemplo, a família de Dambirá, que é a família da terra, quase todas as comidas, tanto faz ser comida para polibogi, como faz ser comida para Becém, Frequém, para Chapanã, todo e qualquer tipo de comida, principalmente os bolinhos que são feitos, eles levam o gergelim. É o gergelim. Assim como leva o azeite de coco. Por quê? Porque o azeite de coco faz parte da cultura da culinária maranhense. Então o azeite de coco, em épocas passadas, quando não existia esse óleo comum, usava-se o azeite de coco. O azeite de coco que é extraído da palmeira nativa, que é o coco babaçu. Então, as comidas dos voduns do Maranhão, todas elas, né, ou são frigidas, ou são feitas com base usando-se o azeite de babaçu. Claro que se usa também o dendê, que é universal. O uso do dendê é universal. Mas o azeite de coco de babaçu é obrigatório. Então, quer dizer, é uma questão de cultura. Então, cada estado, se você for no interior de Pernambuco, por exemplo, eu tenho um encantado que se chama Zé Raimundo. O nome dele não é Zé Raimundo, é Seu Raimundo Nonato. Cá no Sudeste, chamam ele de Exu Malandro. Mas na realidade, ele é Raimundo Nonato. Mas ele hoje galgou um grau lá no mundo dos espíritos, dos Exus, né? Então ele foi batizado de Exu Malandro. Mas na realidade o nome dele chama-se José Raimundo Nonato. A comida de seu José Raimundo Nonato, né, é a carne seca socada no pilão. A gente pega a carne seca, assa ela, soca no pilão com farinha, tá entendendo? Depois frige a cebola, mistura com aqui e bota para ele. A comida, assim, poxa, malandro que se sabe, que come aqui no Rio, é o queijinho, né, o queijo, é o salame, sardinha frita, mas aí é uma cultura do Sudeste do Brasil. Não está nada errado, não. É a cultura do Rio de Janeiro. A cultura do povo do Rio de Janeiro. Então, se você não conhece, se o povo do Rio de Janeiro não conhece outra comida, vai colocar o salame, a sardinha frita, a cerveja e pronto, acabou. Então, lá o seu Raimundo Nonato tem outras comidas, mas aquela farofa de carne, não é carne seca, não, é carne de sol. É carne de sol. E não se tira o sal. Dá só aquela lavada, assa ela bem assada na brasa e pega no pilão e soca e vai botando a farinha, tá? A cebola já está frigida ali, por aquela mistura ali, até a gente come. Então, quer dizer, são exemplos que eu estou dando para vocês para mostrar para vocês o quanto a nossa religião ela é rica em termos culturais. Então, mas a análise, a visão de tudo isso que eu estou falando para você, passa justamente por quê? Passa pela praticidade, pela tecnicidade de quê? Do espiritualismo de resultado que eu pratico, né? Eu falei muito exaustivamente, não exaustivamente, mas falei em profundo sobre o que é um espiritualismo de resultado. Então, essa é a diferença são os paralelos diferenciais que existem entre a cultura do orixá, dos inquices, dos voduns, dos encantados, entre Brasil, Cuba e África. Brasil, Cuba e África. Sim, o senhor abriu falando sobre isso, mas por que tudo que o senhor fala tem uma coisa puxa a outra? Tá? Claro, puxa a outra. Por quê? Porque não deu tempo da gente tecer maiores detalhes sobre essas informações sobre a nossa culinária brasileira. E ao longo da nossa programação, nós vamos estar aqui dando continuidade à abordagem sobre o Exu Egum, desmistificando tabus, posturas, teorias, tá, que não tem nada a ver com a real prática do culto aos voduns, aos inquices, aos orixás e aos espíritos de luz. E hoje, então, nós vamos falar
lembra daquela relação que eu dei para vocês e que não deu para a gente dissecar todas elas? Eu vou só lembrar. Na semana passada, eu falei sobre aquela filosofia que liga, que a Igreja Católica criou e que parte do candomblé assumiu, que liga o nosso Exu Egum ao Satanás. E aqueles diabos, né, criados, que estão citados lá na Igreja Católica, em que coloca Mangueira como Asmodeus, Mangueiras é a Chitorate, não é isso? A Chitorate, um diabo pretinho lá no inferno, lá que não sei de onde eles inventaram, é deles lá, né? Então eu procurei aqui dissecar para vocês e mostrar que aquilo ali é coisa da Igreja Católica e que não tem nada a ver, mas que infelizmente parte do nosso povo, principalmente alguns escritores que nunca puseram os pés dentro de uma camarinha, nunca participaram de uma real, de um real tambor de encantado, de um real tambor de encantaria, de um real tambor de quimbanda, fica escrevendo bobagem. Então vinculando, tem livros e mais livros aí que traz uma relação lá, vinculando de Exu, Maraboa, Tiriri aos chamados demônios lá que a Igreja Católica catalogou. Eu falei sobre isso, né? Então vejam bem, a Igreja, os deuses, não só os Exus, mas também, porque no passado, melhor colocando, no passado, bem antes da era cristã, era o chamado a época do paganismo, não é isso? Então, cada povo tinha seus deuses, né? Eram bezerros de ouro, né? Eram veados, enfim, animais que estavam simbolizados com algum tipo de animal e que era cultuado para trazer sorte. Tinha o deus da agricultura, tinha o deus da bebida, o rei Baco, né? Nós tínhamos o deus Baco, nós tínhamos o Eros, o deus da sexualidade. Enfim, era o que a Igreja Católica chamou de deus pagão, chamavam de deuses pagãos. Muito bem, com o advento do cristianismo, então o que eles fizeram? Catalogaram todos esses deuses, né? E os colocaram no mesmo plano de igualdade. Aí deram a cada um desses deuses os nomes dos demônios que eles tinham lá. Então não foi somente os nossos Exus que receberam esses nomes. A deusa Ísis, ela recebeu um nome também de um Satanás lá do inferno que os católicos deram. Então, por quê? Para que a humanidade, em qualquer época que quisesse voltar ao culto a essas entidades pagãs do passado, né, encontrasse um freio, alguma coisa que os questionasse sobre isso, já que estavam catalogados como demônios da Igreja Católica. Foi o que aconteceu com os nossos Exus. Então, compete, conforme eu disse no programa passado, compete a nós, praticantes, porque o que está faltando dentro da nossa religião são praticantes, né? Porque na realidade nós temos pessoas que brincam de praticar o candomblé, a religião afro-brasileira. Porque você fazer jogo de cena no seu terreiro de candomblé e você praticar efetivamente a religião afro-brasileira, há uma diferenciação, há um distanciamento muito grande. Então essas pessoas que brincam, que fazem jogo de cena, geralmente eles acabam referendando todas essas literaturas grosseiras, usando linguagem bem comum, bem escrotas, que só servem para denegrir a nossa religião. E tudo isso aí está catalogado em muitos livros aí que se tornaram sucesso de prateleiras. Mas são raros os pais de santo que não tenham lá na sua prateleira de livros, né, esses livros lá que ligam as nossas energias, os nossos espíritos batizados, né, a essas energias demoníacas lá criadas pela Igreja Católica. Então a gente tem essa obrigação como praticantes efetivos de um espiritualismo de resultado. A gente está hoje aqui à frente dessa tribuna, como sempre, já vimos realizando esse trabalho, para desmistificar esses tabus, né? E nós desmistificamos alguns tabus do programa passado, mas ficaram alguns ainda para a gente desmistificar hoje. Nós não encerramos o tema sobre Exu Egum, quebrando os tabus existentes sobre o Exu Egum. Então eu lembro que ficou um dos tópicos que eu selecionei foi o seguinte, tá? O Exu batizado, o Exu coroado.
Vocês lembram muito bem, eu coloquei o seguinte tópico, né? Ele bebe cachaça? Ele bebe otim fum-fum? Bebida de uma forma geral? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? O meu Exu, que é um Exu coroado, todos nós temos um Exu coroado. E nós temos N Exus batizados que, por sua vez, comandam legiões e mais legiões de quê? De quiumbas. Não se esqueçam da aula que eu dei para vocês. Não existe Exu pagão. Existe um Exu pagão. Mas esse Exu pagão, ele é batizado. Ele não é coroado. Ele não está lá no mesmo grau dos 7 Exus de chefe de falange. Ele é um Exu batizado. Mas aqui é diferente. Eu disse para vocês qual é a diferença do Exu pagão. Então, mas as pessoas têm o hábito de falar assim: ah, tem um Exu pagão atravessado da sua vida. Feliz de quem tem um Exu pagão atravessado na sua vida, porque é um Exu coroado. É um Exu coroado, é um Exu de bem. É um Exu que comanda a falange. Então não existe pagão. Não existe Exu pagão. Existe quiumbas, obsessores. É outra coisa. Não existe Exu pagão. Existe Exu que ainda não foi batizado. E se ele não foi batizado, não é porque ele não foi batizado, porque ele é pagão. Não. O Exu ele passa a ser batizado quando ele passa por um processo de desenvolvimento até chegar ao grau de batismo. Mas nós não podemos dar a ele o nome de Exu pagão, porque Exu é uma energia positiva. É um nome que se ganha em batismo. A partir de hoje, você passará a chamar-se de Exu tronqueira, Exu mangueira, Exu das 7 catatumbas, enfim. A partir daquele momento, ele passará a chamar-se Exu. Enquanto não chegar aquele momento, ele será um quiumba. Existe uma diferença entre o quiumba e o obsessor? Sim. Sim, existe. São duas falanges que são utilizadas pelos Exus batizados e pelos Exus coroados, né? Então é dentro desse tema. Então é por isso é que eu quero remeter vocês lá para aquele tópico que fala sobre a possibilidade ou impossibilidade de um Exu coroado e de um Exu batizado não é que ele não beba, ele não está autorizado em via pública, diante do público, né? Tomar de uma garrafa de otim fum-fum. Quando eu falo otim fum-fum, eu falo de fogo paulista, eu falo de 51, falo de velho barreiro, falo de cerveja, eu já falei para vocês, né, da cerveja, que zila que Exu tem que ter com cerveja. Tá? Nós sabemos que cerveja é uma bebida de salão. Exu não bebe, eu não vi, eu respeito lá quem tem os seus Exus que tomam cerveja. Na minha casa, na casa do meu pai, que é de quimbanda também, Exu não toma cerveja. Pode até se arriar alguma coisa para ele lá no ojubó, no fetiche dele. Mas no barracão de garrafa de cerveja, não. Cerveja é coisa de caboclo. E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. Mas tudo bem, cada um com seu cada um. Mas não é por isso também que eu vou chegar aqui e vou concordar. Então por que ele não faz isso? Então, porque Exu tem comando. Exu tem um comando que se chama Ogum. Casa que tem Exu e que não tem comando de Ogum não é uma casa de orixá. Não é uma casa de umbanda, não é casa de quimbanda. É anarquia. É anarquia religiosa. Então o que acontece? Tá? Quantas das vezes eu já me deparei com o Exu, muitas das vezes trabalhando, e ao lado dele, não é não? Minha mãe Alzira da Oxum, sua bênção, né? Minha mãe Oxum, sua bênção, o Pai Anderson, né, de Odé, sua bênção, meu velho, seja bem-vindo, tá? Chegou, nos abençoe. Quantas das vezes a gente se deparou com o Exu trabalhando aqui, pitando o charuto dele, ou algumas vezes o cachimbo, que Exu também fuma cachimbo, tá? E com o otim fufum dele lá, ou na quartinha, ou no coité, ou no copo, ou na taça, mas no pé dele. Porque na realidade o Exu, ele não se alimenta, ele não se fortalece do líquido. Então nós temos aqui uma garrafa de otim fufum, uma garrafa de cachaça. Isso tudo aqui, tá, 1 litro, tudo é otim fufum? Não, parte disso aqui é água. Então o que acontece? No final da gira, isso quando geralmente vai trocando. Quando uma gira demorada, se troca. Há um determinado espaço de tempo que vai lá e se troca. Por quê? Porque ele vai se alimentando daquela energia que é a força vital que alimenta o Exu. Aí o cambono vai lá e troca de acordo com o tempo. Tá? Então o Exu está bebendo do mesmo jeito. Tá?
Coisa raríssima que a gente vê hoje em dia. O que a gente vê é o Exu coroado, até prova em contrário, o Exu coroado. Se é Marabô, se é Tranca-Rua, se é Sete Encruzilhada, se é Exu dos Rios, se é